O poder da ação, faça sua vida ideal sair do papel. Paulo Vieira. Ele é um livro que se propõe, em 7 capítulos, a apresentar conceitos e ferramentas que podem nos levar a mudanças em alguns pilares da nossa vida, com o objetivo de alcançarmos o nosso melhor e maior potencial. Capítulo 1. Acorde. Ele começa estimulando a gente a fazer uma autoanálise profunda. Ele afirma que para a gente conseguir atingir os nossos objetivos, a gente precisa definir muito bem o que nos faz feliz e o que nos derruba na vida cotidiana de atingir esses nossos objetivos. Em seguida, ele nos estimula também a estar realizando um questionário que cobra qual vem sendo o nosso posicionamento em relação à nossa vida, em relação à família, profissão, as dificuldades e as oportunidades. Logo em seguida, ele traz um lembrete que a gente tem a vida que a gente merece. Então, se a gente deseja mudanças, a gente precisa estar realizando essas mudanças. Então, ele chama a gente para acordar, para ser feliz agora, focando para realizar as nossas metas mais importantes. Ele traz para a gente João, capítulo 10, versículo 10, em que Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, assim como em João, capítulo 16, versículo 33. Nesse mundo tereis aflições. Ele passa, então, a trazer para a gente que a gente deve buscar essa abundância, que para ele, o que não é abundância na nossa vida é disfunção, e que toda disfunção merece ser tratada. Depois disso, ele traz alguns exemplos, e um dos exemplos que me chamou a atenção foi o que ele refere que 2 pescadores estavam realizando a pesca e um dos pescadores pegou um peixe grande, olhou o peixe e devolveu para o mar. Pegou outro peixe grande também, admirou e entregou novamente para o mar. Até que ele pegou um peixe pequeno, olhou e guardou. Quando ele pegou um outro peixe grande, ele devolveu novamente para o mar. E aí, então, outro pescador perguntou a ele o porquê que ele estava devolvendo os peixes grandes e guardando os pequenos, sendo que o esperado era o oposto. E aí ele fala que ele estava levando os pequenos porque na casa dele as frigideiras eram pequenas, então não caberiam esses peixes grandes. Aí, então, ele traz a reflexão pra gente. E na nossa vida, será que a gente também está pegando só os peixes pequenos em vez de ir lá e comprar uma frigideira grande? Ele ressalta que a gente deve buscar sempre mais, não ter aquela, por exemplo, uma quantidade de dinheiro para dar na a conta, né? Que a gente possa ter, por exemplo, uma quantidade de dinheiro um pouco além do que a gente precisa, como se fosse em forma de abundância. Se alguém precisar, se eu precisar para uma outra medida, que eu tenha esse dinheiro, por exemplo, além, que eu tenha uma boa saúde, não me contente só em fazer o necessário. Aí ele trouxe pra gente que a neurociência, ela afirma que o nosso cérebro, ele passa a aceitar coisas que ficam se repetindo. E aí, por conta das vezes de passar muito na televisão, questão de pobreza, de violência, catástrofe, a gente acaba se acostumando com esses padrões. Então a gente acaba às vezes achando que é normal todas essas situações, sendo que na verdade a gente pode muito mais em relação à nossa vida de forma geral. E para finalizar esse capítulo, ele traz pra gente que a gente precisa aprender a diferenciar o que é comum do que é normal. Não é normal você trabalhar mal-humorado, não é normal você não dialogar com seus familiares, não é normal você tratar mal as pessoas ao seu redor. Na verdade, isso é comum e não normal. A partir do momento em que a gente consegue entender essa diferença do que é comum para o que é normal, ele chama a gente a construir um padrão de vida baseado em uma rotina de excelência. Por fim, ele chama a gente a acordar. Nossa vida, ela não é o que a gente diz, e sim é o que é visto, percebido ou presenciado na nossa prática. Então, ele nos convida ao próximo capítulo, que seria o agir.